Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 7 temas no total, 2 deles em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A OTAN e a solução para a lentidão da contraofensiva ucraniana. E para a nossa discussão de hoje, eu trago a leitura de um artigo que foi publicado recentemente pelo portal Atlantic Council, Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN. A partir da leitura desse artigo, que eu sugiro que vocês façam, logicamente, como sempre, com todo o cuidado do mundo, já que trata-se de um centro de estudos da OTAN, é possível enxergar ali, primeiro, o elemento do desespero por parte de setores de cúpula da OTAN. O segundo ponto que é interessante de observar ali é a tentativa de manter os países membros da OTAN acreditando que a Ucrânia ainda pode conseguir um resultado positivo no conflito com a Rússia, desde que exista um comprometimento maior por parte dos países membros da OTAN. Então, o filé desse artigo é o seguinte. Estou trazendo o filé, mas peço que vocês também aí façam uma leitura para tirarem as conclusões de vocês. A coisa está feia, mas pode melhorar mediante um aumento do nosso esforço como países que estamos apoiando o esforço de guerra da Ucrânia. Esse é o ponto fundamental. Desde o início do conflito, eu tenho abordado a coisa aqui tal como ela é. Trata-se de um conflito entre Rússia e OTAN, um conflito indireto, porque foi entregue para a Ucrânia uma procuração para que ela faça o confronto direto com a Rússia. Mas a manutenção do conflito depende da força que a OTAN coloca na coisa toda, porque a Ucrânia sozinha, logicamente, já teria abandonado há muito tempo. Se a coisa fosse Rússia e Ucrânia, esse conflito não estaria mais acontecendo. Já teria sido resolvido lá no início. Tanto é que um mês, ou pouco mais do que isso, um mês depois do início do conflito, o governo ucraniano e o governo russo iriam chegar a um acordo. Só que apareceu a figura do primeiro-ministro britânico, do Boris Johnson, e acabou atrapalhando essa negociação. Porque, logicamente, existem uma série de interesses que eu sempre discuto com vocês aqui em torno da continuidade desse conflito. Mas a leitura desse artigo é importante por quê? Porque ela transparece ali, e um artigo da OTAN, para todo mundo que apoia a OTAN e às vezes vem me xingar aqui, mas isso é uma visão russa. Não é uma visão russa. Tanto é que boa parte dos artigos que eu trago aqui, das matérias que eu trago aqui, inclusive são da mídia corporativa, muitas delas, para eu tentar aumentar o meu alcance, eu trago artigos publicados por setores da própria OTAN. E nesse artigo é possível ler o quê? Aquilo que temos discutido aqui há meses. A contraofensiva ucraniana está sendo um fracasso. O artigo fala isso. O próprio título, olhem o título do artigo. A lenta contraofensiva da Ucrânia é um alerta para o Ocidente. Eu acho engraçado que quando setores que não são ligados à OTAN, canais que não são alinhados à OTAN, falam sobre um fracasso da contraofensiva, todas as pessoas que apoiam a OTAN, ou todos os setores de comunicação ligados à OTAN, e aqui leia-se mídia corporativa, e até canais supostamente alternativos que apoiam a OTAN, dizem que isso é uma narrativa do Kremlin, que é uma narrativa russa. E quando um centro de estudos da OTAN traz isso, é o quê? Aí torna-se verdade. Então a grande questão é essa. A contraofensiva ucraniana foi um fracasso, está sendo um fracasso. Por quê? Esse artigo fala de maneira mais clara aquilo que evitou fazer, esse mesmo centro de estudos evitou fazer durante muito tempo, e que a mídia corporativa sempre evita fazer, que é falar que enfrentar a Rússia pela frente é um páreo duro. Esse artigo fala claramente disso. Coisa que artigos anteriores evitavam. Tanto é que sempre houve um certo esforço por parte da mídia corporativa, por parte de articulistas da OTAN, vocês podem perceber isso, que existe um esforço para tentar dizer que a Rússia é mais fraca do que se esperava, que a Rússia não é tão forte quanto ela pensava.
Na verdade, a Rússia está peitando o esforço da OTAN e está gerando um trabalho enorme para a OTAN, a ponto da gente ler artigos como esse. Peço que vocês leiam, vocês vão ver ali o desespero. É possível enxergar ali o desespero. Esse mapinha que eu trouxe aí é um mapinha da Ucrânia, com a Ucrânia pintada, acho que é desnecessário dizer, dado todas as matérias que já foram feitas pela mídia a respeito da Ucrânia, quantas vezes já apareceu esse mapa. Claro, esse mapa aí vai ter que ser atualizado, sempre repito, porque muitos desses territórios que aparecem nesse mapa como ucranianos não serão mais. Ali, um que aparece ali é a Crimeia. A Crimeia já não quer fazer parte da Ucrânia já faz bastante tempo, desde o episódio do Euromaidan. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O artigo inicia, esse artigo do Atlantic Council, inicia temendo que a lentidão da contraofensiva induza países a topar negociações. Por que o artigo começa falando disso? Porque esse é o sentimento que já está permeando aí as internas da OTAN. Se o artigo começa abordando isso, se ele já tem esse título aí, que ele tenta transferir para os membros da OTAN a responsabilidade, dizendo não é culpa da Ucrânia, a culpa é nossa, a gente tem que fazer mais. É porque já existe uma insatisfação generalizada dentro da OTAN, dentre os países membros da OTAN, a respeito do desempenho da Ucrânia. Tivemos o nosso esforço, enviamos armas, bancamos esse conflito, mas o resultado não está sendo esperado. Por que o artigo abre pedindo para os países não toparem negociações? Falando isso, vamos ampliar o esforço de guerra, não vamos negociar agora. Porque já tem muito país querendo negociar. Um país que se pudesse, se tivesse autonomia, soberania e força suficiente para fazer isso desde o início, se pudesse faria, é a Alemanha. Pela Alemanha o conflito nem teria começado. Porque a Alemanha está se prejudicando com esse conflito. A Europa continental se prejudica com esse conflito. As sanções contra a Rússia estão ferrando com a Europa continental. Ou seja, a vontade de continuar o conflito já não é muito grande porque o benefício não existe. Agora é preciso fazer um esforço redobrado de pressão política, de demagogia, de proselitismo para manter setores sociais, digamos assim, imbuídos de um certo sentimento para a Ucrânia, e inclusive manter nos governos algum sentimento de que vale a pena continuar apostando na Ucrânia, porque os resultados não apontam para isso. Se os resultados fossem positivos, esse tipo de artigo seria totalmente desnecessário. A importância maior desse artigo, talvez mais do que aquilo que ele diz, seja porque a própria existência dele, a necessidade de existência de um artigo como esse já revela problemas para a OTAN. Segundo ponto. O artigo culpa a falta de apoio aéreo e de mísseis de longo alcance pelo desempenho da Ucrânia. O grande problema é, se os países enviarem o apoio aéreo, ou seja, enviarem aviões de combate para a Ucrânia, que vão ser utilizados pela Ucrânia para atacar o território russo, logicamente, porque a Ucrânia já está fazendo isso, e forem enviados mísseis de longo alcance para atingir o território russo, vai haver uma escalada do conflito. O Ministério da Defesa da Rússia já alertou, tem alertado insistentemente, já vimos a figura do Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa, falar sobre isso, e já discuti esse tema com vocês aqui no canal, que qualquer país que enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia e eles forem utilizados para atacar o território russo, podem ser interpretados como um alvo natural da Rússia. Vocês podem dizer, tá, mas a França está mandando, as forças ucranianas estão utilizando para atacar a região da Crimeia, atacaram a região, pontes na Crimeia, e isso significa que não estão respeitando aquilo que a Rússia está falando. Não é bem por aí. Porque a gente percebe um grande receio por parte dos países de enviarem aviões de combate, de enviar mesmo os mísseis de longo alcance. Por quê? Porque existe esse receio. Se não houvesse esse receio, já teriam enviado. Então é uma pressão de lado a lado, movimentos de dissuasão de lado a lado, e isso exerce uma influência. Quando o ministro da Defesa russo diz que pode responder tornando esse país um alvo natural da Rússia, até porque se ele fornece um míssil de longo alcance e ele é utilizado para atacar o território russo, automaticamente ele é corresponsável por esse ataque. Então quando ele diz isso, ele gera uma tensão que coloca muitos governantes para pensar, e é isso que atrasa o envio de certos armamentos para a Ucrânia. Aí a OTAN fará uma pressão do outro lado
para empurrar esse país na direção do envio desses armamentos para a Ucrânia. Os Estados Unidos atrasam tanto quanto possível o envio de armamentos essenciais, primeiro porque não querem esgotar os seus estoques, e segundo porque querem que outros países o façam para que tenham que comprar novamente, repor esses armamentos da indústria de armas dos Estados Unidos. E terceiro ponto importante, os Estados Unidos fazem isso também porque querem que a Europa continental entre num conflito com a Rússia e não os próprios militares dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e os britânicos empurram a Europa continental para um conflito com a Rússia. O que esse artigo está dizendo novamente? É preciso enviar mísseis de longo alcance e aviões de combate. Para quem que estão dizendo? Para a Europa continental. Envolvam-se vocês. Porque a Rússia, nós queremos que seja um problema de vocês. Só que isso vai gerar uma escalada do conflito, logicamente. E lógico, existe uma resistência dos países para fazerem isso. Se não existisse resistência, esse texto seria completamente desnecessário. Está aí a figura do Valery Zaluzhny, que é o tal do general de ferro, palavras que a mídia corporativa utilizou, tá? Não sou eu que estou utilizando, que é um general ucraniano, e a gente já vai colocar ele nessa história aqui. Continuamos no mesmo assunto, trago 3 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas azuis. A OTAN tentou forçar a Ucrânia a promover um ataque rápido suicida, tema que discutimos aqui, mas os militares ucranianos, e dentre eles o tal do general de ferro aí, que é o Zaluzhny, mas os militares ucranianos se recusaram a fazer isso, preferindo ações mais cuidadosas. Aí houve uma grande crítica aos militares ucranianos a respeito do fato deles estarem avançando muito lentamente porque não estavam seguindo aquilo para o qual foram treinados pelas forças da OTAN. Só que o treinamento da OTAN faria as forças militares ucranianas avançarem mais rápido do que poderiam, e isso geraria um aumento acentuado da perda de vida de militares, o que as forças ucranianas não quiseram. Então a gente percebe nesse tipo de conduta da OTAN que eles estão meramente utilizando a Ucrânia, confirmando aquilo que a gente sempre discute aqui, como uma ferramenta para tentar desgastar a Rússia. Pouco importa se a Ucrânia vai sair com baixas que não consegue segurar depois, entendeu? A grande questão é, a Ucrânia é uma ferramenta da OTAN, embora não seja um país membro da OTAN, e o importante é que ela faça tudo o que puder para dificultar a vida da Rússia. Pouco importa se ela vai ter baixas grandes demais, entendeu? Segundo ponto, países europeus temem a opinião pública e têm receio de comprometer estoques de defesa em demasia. Ou seja, antes de aumentar o apoio à Ucrânia, como o artigo está sugerindo, os governos vão botar na mesa qual é a resposta que o povo vai dar a isso. Até por isso esse artigo existe, para que a mídia corporativa reproduza esse tipo de opinião e possa fazer corações e mentes serem convertidos para a causa da Ucrânia. Então existe um trabalho. Qual é o trabalho do think tank, do centro de estudos, como é o caso desse Atlantic Council? É colocar na rua artigos que embasem os raciocínios, reflexões e discussões de formadores de opinião. E dentre os formadores de opinião estão, logicamente, os articulistas da mídia corporativa. É por isso que esses artigos que são publicados são importantes de serem lidos. Porque a gente antecipa ali muitas das opiniões que vão aparecer na mídia. Qual é a pauta do momento? A culpa pela lentidão da Ucrânia agora não é mais da Ucrânia como vinha sendo dito antes. A culpa é da Ucrânia que não avançou mais rápido porque não seguiu o treinamento da OTAN. A culpa agora é dos países membros da OTAN que ainda não enviaram mísseis de longo alcance e aviões de combate. Então vamos bater nessa tecla. É muito provável que a culpabilização da Ucrânia tenha gerado alguns rachas ali e os setores da OTAN foram obrigados a recuar. Então esses são discursos que ficam aparecendo durante o conflito. É importante ver essa mudança de percepção, entendeu? Assim como a gente vê a mudança de estratégia. A estratégia antes era retomar territórios que optaram por fazer parte da Rússia e não mais da Ucrânia. Agora já mudou. A estratégia mudou para atacar o território russo, ataques a Moscou. Por quê? Porque não vão conseguir retomar os territórios. A ideia de mandar munição com ponta de urânio empobrecido, a ideia de mandar bombas de fragmentação revela, por um lado, desgaste na questão da produção de munições,
E segundo, revela que querem criar áreas inabitáveis que vão ficar com o território, fazendo parte do território russo. Então esses indicativos que aparecem de mudança de estratégia, mudança de discurso, são reveladores sobre como está o conflito, entendeu? Quem observa atentamente isso consegue enxergar qual é a situação da coisa toda. Terceiro ponto. A necessidade do artigo evidencia cansaço dos países membros da OTAN. Revela que tem uma crise interna que já está instalada e não é de agora. Então eu vou seguir trazendo esses artigos. Para mim, todos os dias eu dou uma olhadinha lá nesse portal aí para ver como é que o pessoal está modulando ali a sua percepção. Claro, eu tenho uma conduta contrária à conduta da OTAN. É um canal anti-OTAN, digamos assim. Mas eu tenho que ler artigos daqueles dos quais eu discordo. Senão a gente não conhece o lado de lá. Ficar lendo só aquilo com o que a gente concorda vai encapsulando a gente dentro de uma percepção embotada, né? Aí o segundo tema relevante do dia, vamos falar um pouquinho sobre a cúpula da Amazônia. Trago ali o seguinte título na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. Saldo da cúpula da OTAN. Qual é o balanço final que a gente pode fazer aí dessa cúpula da OTAN? Se fosse em termos de mudanças concretas ou de passos relevantes, decisões importantes que foram tomadas, eu nem faria esse vídeo. Mas é o que eu sempre digo para vocês. Eu nem faria vídeo sobre esse tema. Mas é aquilo que eu digo para vocês. Mesmo um resultado, mesmo uma conclusão pouco conclusiva, é preciso que seja constatada. Porque esse passo que não foi dado, ou essa prudência excessiva, ou essa conduta inconclusiva, ela tem uma razão de ser. E essa inconclusão é importante também de ser enxergada, entendeu? Trago uma matéria mídia corporativa brasileira mesmo, né? Cúpula da Amazônia. 8 países assinam acordo após o encontro de 2 dias em Belém. A matéria continua. Declaração de Belém define a agenda comum para a defesa do futuro do bioma. Ou seja, estamos falando aqui de países que têm no seu território a Amazônia, ou seja, países que a Amazônia abrange. E esses países se encontraram para discutir rumos para a Amazônia. Vocês devem ter acompanhado porque a mídia falou bastante a respeito disso. Foi um encontro que ocorreu, alguns debates, algumas trocas de farpas ali que eu vou trazer para a discussão aqui com vocês. E devem ter reparado que alguns articulistas da mídia corporativa não ficaram felizes com aquilo que foi proposto. O que significa que, de certa forma, esse algo que não foi proposto foi positivo. Porque a mídia corporativa, quando ela espera um resultado, a gente tem que desconfiar daquele resultado que ela está esperando. Podem perceber que alguns articulistas falaram sobre decepção, sobre não avanço, mas na verdade foi fundamental. Ao meu ver, as conclusões inconclusivas foram super importantes. Eu achei o saldo, o balanço final, super positivo, justamente pelos motivos que a mídia corporativa aponta como os motivos negativos. Não sei se repararam isso, mas houve uma certa decepção. Muito falatório, como boa parte dos encontros ambientais. Vamos lá, né? Boa parte dos encontros ambientais é mundos e fundos, vamos fazer isso, aquilo, outro, vamos salvar o mundo das cáries. E no final não existe muita coisa. Então, nesse caso em específico da cúpula da Amazônia, isso foi muito positivo, porque isso significa um drible numa certa agenda. Tá? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas esse drible foi fundamental, dada a ferocidade da agenda que estão tentando implementar a partir dessa questão da Amazônia, que inclusive o governo brasileiro acertadamente apontou. Ele falou, olha, tem uma agenda aqui que está explorando o tema ambiental para enfiar um neocolonialismo verde, inclusive utilizando essa expressão. Eu utilizo aqui no canal a expressão imperialismo verde, então tem alguma coisa ali no meio que não está cheirando bem. E isso foi detectado pelos países que não são bobos nem nada. Podem não ter condições plenamente em termos de correlação de forças para externar isso claramente, mas logicamente que percebe. Até porque essa coisa de tentar utilizar tema ambiental para sequestrar a Amazônia, para interesses transnacionais, não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga, entendeu? Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Os países, e aí no mapinha, os países que participaram da cúpula da Amazônia. Tá? Começo pelas letrinhas vermelhas.
Os países não fixaram metas para o desmatamento nem vetaram a exploração de petróleo. Então não fecharam nenhuma questão porque percebem que não devem fechar nenhuma questão. Porque entendem que tem um âmbito econômico, tem discussões que os países precisam fazer internamente sobre certos assuntos. Então deixaram questões em aberto, o que é fundamental. Segundo ponto, houve comum acordo sobre a necessidade de cobrar mais os países da bolha da OTAN, porque existe uma pressão sobre os países amazônicos para que eles façam de tudo pela saúde do planeta, pipipipopopó, e os países devolveram essa responsabilidade. Bom, vocês poluíram pra caramba, tem um histórico, tem todo o histórico de revolução industrial, estão poluindo há mais tempo, boa parte dos países já destruíram as suas próprias florestas. E aí, vocês fazem o que a respeito? Porque jogar tudo isso nas costas do sul global não é justo. E isso também apareceu na cúpula da Amazônia e isso também foi fundamental. Conclusões inconclusivas foi fundamental e devolver a responsabilidade para os países da bolha da OTAN também foi fundamental. Para mim, é 2 balanços que eu faço positivos. Sei que vários de vocês podem discordar de mim, mas para mim foram 2 saldos positivos. Ah, mas eu esperava alguma conclusão. Olha, não avançar numa agenda nefasta já é, não estou dizendo que a agenda ambiental é nefasta, estou dizendo que a agenda pseudo-ambiental, que utiliza a questão ambiental como um cavalo de Troia, o não avanço dela já é um saldo positivo, dada a força, o poder dos interesses que estão alavancando essa agenda aí. Tá? Quando a gente vê os Estados Unidos, como eu já discuti aqui algumas vezes, estabelecendo justiça climática com gabinetes ambientais, a figura do John Kerry como um czar do clima, como os próprios estadunidenses chamam, o czar do clima, e a gente vê gabinetes que eles querem espalhar pelo mundo, a gente vê que a coisa não cheira bem, entendeu? Vocês acham o quê? Que o governo dos Estados Unidos, o governo Biden, que é norteado pelos interesses que mais destroem a natureza no mundo, estão minimamente preocupados com a Amazônia ou com o clima do planeta? É preciso ser muito ingênuo para acreditar numa bobagem desse tipo, entendeu? A gente já deveria ter superado isso há muito tempo. E infelizmente, vez ou outra, aparece um perdido aí que fala a mesma coisa que o Gustavo Petro falou. O Gustavo Petro, ele tenta dar uma no cravo e outra na ferradura, só que ele acerta muito, ele não acerta nenhum nem outro às vezes. O Gustavo Petro, ele subiu ao poder sendo ultra elogiado pela OTAN, inclusive como uma esquerda moderna, uma esquerda renovada, uma esquerda que todos gostam, uma esquerda cheirosa, uma esquerda limpinha, ao estilo Boric, que é outra porcaria. Só que aí ele tentou governar, que é governar de maneira soberana, que é aquilo para o qual ele não está ali, que ele não foi apoiado pela OTAN. Tanto é que a mídia corporativa foi super complacente com a vitória do Gustavo Petro, inclusive apoiou em certa medida. Aí como o Gustavo Petro tentou governar, começou a tomar na cabeça. E aí foi fortemente enfraquecido, tanto é que vocês podem perceber que no cenário político colombiano a coisa não está boa para o Petro, o filho dele já foi para o espaço aí também, né? Em termos de envolvimento com justiça, e isso tem tudo a ver com o cenário político que está se desenrolando em torno dele. Aí o Gustavo Petro, para tentar recuperar alguma estima, ele foi para a cúpula da Amazônia para botar a pauta dos interesses transnacionais lá, e foi tentar botar água no chope da galera. Olhem o que eu coloco tá aí o Gustavo Petro, me desculpem, então, o Gustavo Petro é o presidente da Colômbia. Aí aparece o Gustavo Petro, primeiro ponto, letrinhas azuis ali. O Gustavo Petro falou sobre negacionismo ambiental ou negacionismo climático por parte da esquerda. O termo negacionismo de esquerda são palavras do próprio Petro, tá? Porque ele achava que as decisões deveriam ter sido mais pontuais, ou seja, cumprindo uma agenda que se esperava. Esse papo de Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia preocupado com a Amazônia, a União Europeia utiliza isso o tempo inteiro para conseguir ampliar o seu protecionismo sobre o seu mercado agrícola. Esse é um ponto importante. E, em boa medida, os interesses financeiros transnacionais, britânicos e estadunidenses, utilizam essa pauta de não tocar na Amazônia para que a gente não faça uso das riquezas que aqui se encontram. Então, todos os países que ali estavam e que chegaram a conclusões inconclusivas, deram um drible nessa agenda. O Petro é que tentou trazer para o centro da discussão a necessidade de não explorar petróleo na Amazônia. E os países disseram, não, isso aí fica para depois. Porque eles não dizem não vai rolar. Eles dizem, não.
Vamos fazer outra cúpula, daí daqui a 10 anos a gente decide se a gente vai ou não. Porque sabem do que é fundamental explorar, talvez. Por isso que deram a curva ali. Ninguém concordou com essa pauta do Petro aí. E esse termo negacionismo climático, negacionismo ambiental, é uma expressão muito plantada na discussão de rede pelas próprias forças da OTAN, pela própria mídia corporativa, para invalidar discussões. Se tu questiona a agenda transnacional que se disfarça de ambiental, tu é negacionista. Inclusive ganha até rótulo e perde alcance nas publicações da rede. Então tem toda uma maquinaria funcionando aí. Segundo ponto. O governo brasileiro criticou o neocolonialismo verde, palavras usadas pelo próprio governo do Brasil, denunciando o discurso ambiental como forma de intromissão em países, o que é importante. Claro, tem figuras dentro do governo brasileiro que cumprem um papel dentro do neocolonialismo verde, que defendem essa agenda. Uma figura que eu sempre destaco aqui é a própria Marina Silva. A Marina Silva é um problema colocado dentro do governo brasileiro. Já gerou problemas antes, quando foi ministra do mesmo Lula, que está presidindo o Brasil agora, e agora ela gera o mesmíssimo tipo de problema, que é ser defensora de uma agenda que não favorece os interesses nacionais. O mesmo cântico entoado pela Marina é entoado pelo Gustavo Petro. Esse papo de negacionismo ambiental, temos que ser mais incisivos nas decisões, mas tem vários interesses econômicos nacionais que estão envolvidos ali. E cada país tem que discutir o que é interessante para si. Por isso que a cúpula tem que chegar a certos resultados que vão decepcionar muita gente, porque tem interesses soberanos ali no meio. Terceiro ponto. A mídia criticou a ausência de metas claras estabelecidas. E essa é justamente a voz das transnacionais, que é a mesma coisa que o Gustavo Petro entoou. Quando o Petro dá uma bola dentro, eu falo, mas quando o Petro dá as suas costumeiras bolas fora, né, bola fora como ele costuma fazer, eu falo aqui também. O Boric é só bola fora, entendeu? O Petro, vez ou outra, ele acerta a trave, alguma bola entra. Agora, o Boric, ele é um chutador para fora profissional, né? É o cara que bola fora para os interesses soberanos populares. Logicamente que para os interesses transnacionais, ele é só bola dentro. Por isso que ele é visto como a esquerda. Olha, quando a mídia corporativa diz que um cara é a esquerda, boazinha, esquerda, moderna, cara, isso aí não é elogio, não é um elogio mínimo, tá? Então, o saldo importante da cúpula da Amazônia foi que ela não avançou numa agenda que realmente não era boa. E eu não estou falando aqui sobre agenda ambiental, tá? Não distorçam as minhas palavras aqui. Estou falando sobre uma pseudo-agenda ambiental utilizada para fazer avançar o que o próprio governo brasileiro acertadamente chamou de neocolonialismo verde. Vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, tá? Mais um pouquinho, porque eles estão implícitos aí no que eu tenho falado até agora. Porque os Estados Unidos proíbem mais investimentos, tá? Até tá errado ali, Estados Unidos proíbe, ou os Estados Unidos proíbem, tá? Mas errei ali na hora de escrever o título. Mas enfim. Os Estados Unidos proíbem mais investimentos na China. E aí trago a seguinte matéria para vocês do The New York Times. Só deixando claro, tá? Os Estados Unidos que são o paraíso liberal, da mão invisível, do livre mercado, da não intervenção do governo do Estado na economia, não me parece. Honestamente, não me parece, tá? Essa mão aí não está tão invisível assim, ou nunca foi, né? A gente sabe muito bem que esse discurso da mão invisível aí é uma balela do tamanho do universo, né? Desde a origem, né? The New York Times. O Biden ordena a proibição de novos investimentos nas sensíveis indústrias de alta tecnologia da China. A matéria continua. Os novos limites destinados a impedir a ajuda americana a Pequim enquanto moderniza suas forças armadas aumentam o conflito entre as duas maiores economias do mundo. Uma foto aí do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já que estamos falando justamente de uma decisão do governo dele. E trago 2 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas vermelhas. O Biden ampliou bloqueios para investimentos em empresas de tecnologia da China. Ele ampliou, porque isso já vinha acontecendo e não só do governo Biden. Isso vem desde o governo Trump. Então, o Trump aprofundou políticas anti-China e o Biden mergulhou de vez, ou seja, isso é uma agenda bipartidária.
tem eleições nos Estados Unidos e dada a capacidade de comunicação que os Yankees têm e a influência que eles têm dentro do Brasil, eles transplantam para dentro do Brasil esse bipartidarismo de fachada que gera discussão aqui dentro. Podem ter certeza que vai ter gente defendendo Trump e vai ter gente defendendo Biden dentro do Brasil. Isso aí, para mim, é a reprodução de um cenário miserável que a gente já viveu há 4 anos atrás, dentro do Brasil também. Até porque existe uma tentativa de norte-americanização, de transformação da nossa política em algo desse tipo. Democratas e republicanos, uma esquerda e uma direita que sejam elas defensoras de uma agenda neoliberal, mas esteticamente, em termos de costumes, diferentes. Isso aí não vai nos levar a nada. Então, vão transplantar para cá, vocês vão ver essa discussão desse tipo. Se o cara critica o Biden, ele é automaticamente trumpista. Se o cara critica o Trump, ele é automaticamente bidenista. Esse tipo de bobagem. Eu não sou estadunidense. Então, eu posso criticar ambos, entendeu? E ainda que eu fosse estadunidense e eu fosse realmente consciente, eu veria ali um bipartidarismo de fachada, porque é. Então, é uma agenda bipartidária, esse bloqueio às empresas chinesas. Segundo ponto, porque há uma concorrência por modelos de quarta revolução industrial aí, né? Segundo ponto, alvos dos bloqueios do Biden, semicondutores e microeletrônica, informação quântica, sistemas de informação quântica e a inteligência artificial. Tá? E eu tô aí mexendo nessa... Estou fazendo umas imagenzinhas na inteligência artificial, estou até botando nas capinhas algumas delas. E eu botei no canal do Telegram uma montagenzinha em inteligência artificial do Biden, desse mesmo cidadão aí, promovendo pirataria no Golfo Pérsico. Tá? Então coloquei lá para vocês, vocês vão ver umas imagenzinhas diferentes aí pintando. Tá? Já que eu trouxe essa questão. Nesse mesmo vídeo aqui eu trouxe uma imagenzinha que eu fiz lá na inteligência artificial. Que tu coloca todo um cenário ali, quero uma imagem assim, assim, assada, e a inteligência artificial monta uma imagenzinha. É algo espantoso, tá? Para quem já nasceu nesse mundo com inteligência artificial e tal, que tudo é automatizado, pode ser que seja algo banal. Mas para mim é uma coisa meio que do mundo da alquimia, assim, algo desse tipo, entendeu? Tá aí uma foto do Xi Jinping, continuamos no mesmo assunto, estamos falando de China também, então trago uma foto do líder político chinês. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Lembrando sempre, os Estados Unidos tentam manter alguns investimentos na China, buscando evitar que ela converta esses investimentos em tecnologia e avanço militar. Ou seja, vamos permitir que a China faça a economia que é estritamente necessária para a nossa própria reprodução. Agora, eles não podem fazer uma economia que desenvolva a sociedade e a economia deles e a política deles, esse é o ponto. E se desenvolvam militarmente, logicamente. É importante que a China siga produzindo, mas siga dependente. Isso não volta mais, porque a China já não... A China, já falei, ela já saiu do cercadinho e não volta mais, né? Segundo ponto. É provável que a China responda a esses bloqueios, a essas proibições com mais retaliação. Eu faço a pergunta, novos cortes na exportação de minerais raros, que aconteceu aí referente ao germânio e ao galho, que são minerais importantes alguns dias atrás? Terceiro ponto, os Estados Unidos visam reverter a tendência iniciada lá no final da década de 1970, quando a abertura chinesa ela começou um processo de avanço de todo o Estado chinês, em termos militares, econômicos, políticos, sociais, que agora estão se tornando um problema para os próprios que convidaram a China para um jogo que ela aprendeu a jogar melhor do que aqueles que criaram as regras. Nem com o juiz jogando a favor está valendo, viu? A China está jogando tão bem o jogo globalização, mercado internacional, brincadeira de mão invisível e livre comércio, que a própria China às vezes fala, vocês estão restringindo demais a economia, é muito protecionismo, vocês estão se intrometendo, o Estado toda hora atrapalhando a economia. Então a China ela faz esse jogo por quê? Porque esse é o jogo dos caras. Se vocês aqui gostam de jogar esse jogo, não é assim? Vocês não me convidaram para esse jogo para me explorar, para eu entrar aí num jogo de livre mercado, o neoliberalismo dos outros é refresco, então vamos jogar agora. Sem regra, então, tira o juiz. Vamos jogar rachadinha mesmo, então.
Vale tudo. E agora, não, vale tudo com a China não dá. A China bate muito pesado, entra na dividida muito forte. Eu sou café com leite, não pode, né? Convidaram para brincadeira e agora não querem mais brincar? Então, essa é a grande questão, entendeu? Agora, como é que se segura a China? Seguimos na região porque esse tema aqui é inacreditável. Tá? Testes de mísseis hipersônicos na Austrália. Trago a seguinte matéria do The Defense Post. Esqueci de colocar ali o logotipo dos caras, mas a matéria é deles, não vou ficar roubando a matéria também, né? É em parceria com a AFP, mas é do The Defense Post. Papel de teste de mísseis na Austrália está na mira do Pentágono. Trago assim, tá aí a Austrália pintada de laranja, a China pintada de verde. A gente já sabe que testar mísseis na Austrália tem como alvo a China. Né? Logicamente o foco ali é a China. Trago 2 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas vermelhas. O Pentágono mira a Austrália como campo de testes de armas hipersônicas. O governo dos Estados Unidos disse que é um território, tem um amplo território com muitas áreas inabitadas, então vai ser ideal para testar mísseis hipersônicos. É a Austrália naquela, né, o que vocês já disseram nos comentários aí, que é a parceria Caracu, né? Segundo ponto, o AUKUS, que é essa parceria entre aspas, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, são as iniciais desses países em inglês. O AUKUS visa alavancar o desenvolvimento de armas hipersônicas da iniciativa militar britânica e estadunidense. E a Austrália ela participa aí sempre de uma maneira... Ou é um ponto de parada de submarino nuclear, ou é uma oficina, garagem de submarino nuclear, ou é um território grande, vasto e inabitado para testar armas hipersônicas, como nesse caso aí, ó. E essa imagenzinha eu fiz lá na inteligência artificial, entendeu? Tem algumas, pode botar aí, sites de inteligência artificial, daí vai aparecer um monte aí para vocês podem ficar fazendo testes aí, essa aí é a Austrália, o futuro da Austrália, né? Vários testes aí de mísseis hipersônicos sendo, e a canguruzada tudo olhando, tá? Então, eu vou colocando algumas imagenzinhas que eu for fazendo, eu não vou ficar o tempo inteiro naquilo ali também, que eu não tenho muito saco, perdeu a expressão. Mas quando eu tiver alguma ideia eu vou jogando ali, as capinhas eu vou tentar ir fazendo ali para usar aquela tecnologia ali para gerar alguma coisinha, algum desenho original. As de hoje, as capinhas de hoje eu já fiz ali. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O governo dos Estados Unidos apontou que a Austrália tem uma vasta área que pode abrigar testes de armas. Segundo ponto. Setores do Pentágono estão preocupados com o lento desenvolvimento de armas hipersônicas por parte dos Estados Unidos, que está ficando atrás dos seus adversários. Ou seja, temos prováveis guerras e possíveis guerras, que inclusive estamos fazendo de tudo para que aconteçam por parte dos Estados Unidos, e não temos armas hipersônicas nas mesmas condições, precisamos acelerar isso. E para acelerarmos, precisamos de um lugar para testar essas armas, e a Austrália está entrando com tudo aí. Terceiro ponto, a Austrália tem despontado como bucha de canhão número 1 contra a China. Olha, as Filipinas estão se cacifando, a Nova Zelândia está querendo, o Japão está flertando, mas com todo aquele cuidado. Tem a Coreia do Sul, mas olha, a Austrália, eu acho que ela já está confirmada. Sabe quando um time já cai para a Série B muito antes de acabar o Campeonato Brasileiro? A Austrália já está com pontos, já está garantida na Série B do ano que vem. Então, já está praticamente série bucha, né? Série bucha de canhão. Né? Seguimos ali na vizinhança, vamos falar um pouquinho da Índia, que teve uma mudança aí na sua legislação para tratamento de temas virtuais, digitais, de tecnologia. Trago o seguinte título: a Índia reforça a blindagem digital. Claro, o governo pode usar isso para controlar mais a situação. Claro, ele pode usar, pode ser que use. Pode aumentar o nível de repressão, claro. Mas eu acho que ninguém discorda disso, que precisa existir um contrapeso em relação aos mandos e desmandos das empresas de tecnologia. Nem me venham com esse papo de, mas é liberdade de expressão. Tem que ter um contrapeso, cara. Porque assim, ó, a liberdade, ela não é fruto de uma hegemonia. Né? Que aquela coisa de paz sem voz não é paz, é medo. Né? A liberdade é fruto de um embate de forças.
E se não houver contrapesos, não existe liberdade. A liberdade é uma busca. Por si só, ela é uma mera demagogia. Então esse papo de, eu tenho que deixar as redes plenamente livres porque aí eu vou ter liberdade. Elas censuram. As redes censuram. Vocês sabem, todos vocês sabem que as redes censuram. Porque todas as redes, todas as empresas têm os seus interesses, todas as empresas estão dentro de certos arranjos, como no caso do Vale do Silício, faz parte do complexo industrial militar dos Estados Unidos, que estão sujeitos aos interesses de Estado dos Estados Unidos. Então como é que a gente vai deixar essa maquinaria toda correr solta aí? Tem que ter o contrapeso. Mas o Estado abusou. Bom, se o Estado indiano, se o Estado brasileiro, se o Estado aqui e ali ele abusar, aí nós como cidadãos podemos bater em cima disso, entendeu? Mas que precisa haver um contrapeso, lógico que precisa haver um contrapeso. Não é liberdade, mas por acaso as redes dão plena liberdade? Elas têm princípios profundamente obscuros na geração dos seus algoritmos. A gente não sabe como essa merda toda funciona, me perdoe a expressão. Isso precisa ficar claro. E é lógico, é papel do Estado como entidade que até o momento é a mais organizada que como população consegue manter, para tentar buscar alguma blindagem da sociedade. Não chegamos no nível de prescindir do Estado ainda, felizmente ou infelizmente. Então o Estado precisa ser um contrapeso, lógico que precisa ser um contrapeso. Mas se o Estado não agir direito, bom, aí os cidadãos podem fazer algo, coisa que dificilmente vão conseguir fazer com uma empresa transnacional, que tu nem acha os caras para reclamar, entendeu? Eu tive perfil deletado do Facebook e nunca consegui nem... Eu mandei e-mails, mensagens, perdi tudo que eu tinha, imagem lá e... escambar o contato, eu usava para falar com meus alunos, perdi tudo e, cara, e eles não me mandaram um e-mail de resposta nem para me mandar a merda, me perdoa a expressão, entendeu? Então, assim, a questão fundamental precisa algo ser feito, mas se o Estado sair da conta, aí vai em cima do Estado. Mas precisa haver o contrapeso. O que a Índia está fazendo? Colocando-se na arena. Matéria da Associated Press. A Índia aprova a legislação de proteção de dados no parlamento. Críticos temem violação de privacidade por parte do Estado. Se as empresas não violassem. Mas é a Associated Press, que é a mídia corporativa. Ela está fazendo o papel dela de defender aquilo que normalmente a gente vai criticar. Está aí a Índia no mapinha pintada de verde e eu trago 2 pontos para a discussão. Começo pelas letrinhas vermelhas. A Índia irá regular a atuação de empresas de tecnologia no que tange a questão da privacidade. Movimento importante. Segundo ponto. As redes acusam o governo de ele sim tentar usar a lei para ter acesso aos dados. É possível que tente? Se o fizer, a sociedade precisa pressionar o governo. Porque não dá para cochilar no ponto, entendeu? Todo poder às redes. Não. Todo poder para o Estado. Não. É preciso estar desperto, atento. Porque é uma tentativa maluca de sequestro do nosso bem-estar, entendeu? Então, ou tu tá ligado em tudo que acontece o tempo inteiro, ou se não... Porque a vida é conflito, é choque, é tensão de forças, entendeu? É só isso que garante a sobrevivência e a existência da gente. Não é todo o poder a esse grupo, todo o poder àquele grupo. É a tensão que gera. É a constante vigilância, entendeu? Eu sei que seria mais fácil acreditar totalmente ou na religião, ou no Estado, ou no capitalismo, ou nisso aqui, mas não dá. Porque todas as forças, quando imbuídas de muita confiança, elas melam e estragam tudo. Então é preciso manter tensão constante em todos os pontos, todo o tempo. Isso é muito perturbador, mas é a mais brutal realidade e enlouquecedora realidade, entendeu? É preciso tensionar o tempo inteiro. Isso faz muito parte, isso está no coração de um livro, uma ideia que eu achei lá no livro lá, não sei, eu nunca me esqueço, acho que é a primeira década, a última década do Tito Livio, que é um livro espetacular do Maquiavel, que é essa liberdade e maior conforto social a partir da tensão de forças diferentes. Eu preciso retomar esse livro, né? Eu li uma boa parte dele, mas eu preciso terminar ele. Então, deixa eu continuar aqui. Tá aí o Narendra Modi, que é primeiro-ministro indiano, e continuo na discussão, trago as letrinhas azuis. Dados os conflitos de caráter regional e religioso que a Índia abriga, a internet pode ser explorada por forças transnacionais para enfraquecer a sua soberania, certamente. Então é preciso ver o que a rede é utilizada para contribuir e no que ela é usada para destruir. Segundo ponto. Em 2021, a Índia já avançou na regulação quando colocou redes sob a supervisão do governo.
que ela consegue ali fazer um filtro, né? Terceiro ponto. E se o governo abusar? É aquela coisa da sociedade tensionar o tempo inteiro, em cima das empresas, em cima do Estado. Terceiro ponto. As redes têm os seus mecanismos para dar visibilidade e censurar. O Estado precisa ser um contrapeso. É preciso colocar luz em como funciona essa coisa toda, entendeu? É uma discussão complicadíssima de fazer, né? Porque se tu deixa demais, todo o poder é o Estado indiano, claro que ele vai patrolar. Lógico que ele vai patrolar. Então é preciso ter uma tensão de forças que mantenha, de certa maneira, um ambiente habitável para todo mundo, entendeu? Mas esse ponto aí é que ele é problemático. Na verdade é o grande movimento da vida, né? Vai para lá, a gente puxa para cá, vai para cá, vem para cá, a gente empurra para lá. Matéria do Intercept. Vamos para o vizinho da Índia, o Paquistão, e algo que é tão claro quanto a luz do dia. Isso aí até as pedras da rua já sabem, mas importante que tenha vindo uma prova aí, né? Revelações já esperadas. Uma descoberta ali do Intercept, né? Revelou que o Paquistão documenta a pressão dos Estados Unidos para remover o Imran Khan do poder. Lógico, o que o próprio Imran Khan sempre falou. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pressionou pela derrubada do Imran Khan. Oh, que surpresa, né? Mas que bom que venha a prova, né, do que aconteceu. Mas aquilo ali todo mundo sabia que era isso. Quando eu falava aqui, teve gente que comentava assim, é mentira, é narrativa populista do Imran Khan. Não, tá aí, ó, tem um documento aí, velho. Então, parem de encher o saco, entendeu? É óbvio, ele falou isso, porque ele teve acesso a esse telegrama. Segundo ponto, o não apoio do ex-primeiro-ministro, que é o Imran Khan, à Ucrânia, teria sido o motivo para a sua derrubada, e ele disse isso. A minha conduta em termos de política externa é o que fez com que eu caísse. Os Estados Unidos me derrubaram, ele falou claramente isso. E foi isso, entendeu? E foi isso. Mas como ter certeza? É uma tendência, é lógico. Toda a conduta do Imran Khan, que é esse cara que aparece como líder político do Paquistão, só poderia levar a uma pressão dos Estados Unidos. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O Imran Khan teve acesso ao telegrama e o denunciou, mas não recebeu o apoio esperado de figuras que sabiam da pressão dentro do governo. Ou seja, também ficaram por ali para ficar bem posicionados quando mudasse o governo, iam ter regalias. Segundo ponto, como no caso dos militares paquistaneses, né, os setores militares do país teriam sido recompensados com um pacto de defesa com os Estados Unidos por trair o Imran Khan. O Imran Khan se recusou a apoiar cegamente a Ucrânia no conflito, e aí melou, né? Melou. Ele tá, se eu não me engano, até um monte de tensão explodiu quando ele estava visitando a Rússia, inclusive. Né? Terceiro ponto. O Imran Khan foi condenado a 3 anos de prisão e a ficar 5 anos fora da vida política. Ele apelou, mas o judiciário não topou. Assim, né? É bem complicado, né? Então vamos ver como é que vai se dar a coisa. O Imran Khan ganharia certamente as eleições. O nível de popularidade do cara é uma coisa astronômica lá no Paquistão. Ele é muito popular. Mas, né, tá aí a justiça fazendo mais uma das suas, né? O último tema do dia é o seguinte: o Bibi, Benjamin Netanyahu, pressiona o Joe Biden por um acordo. Trago a seguinte matéria para vocês. O Bibi, que é o Benjamin Netanyahu, quer acordo de segurança de Biden como parte do mega acordo saudita. Ou seja, coloquei no mapinha para vocês Arábia Saudita em verde, o Estado de Israel pintado em laranja, pequenininho ali, e 2 pontos para discussão. Começa pelas letrinhas vermelhas. Israel quer que os Estados Unidos façam as concessões aos sauditas, ou seja, atenda aquilo que os sauditas estão pedindo em termos de parcerias de segurança, militares e assim por diante, pelo bem dos acordos de Abraão, que é a tentativa do Estado de Israel de formar uma coalizão, segundo palavras do próprio governo de Israel, entre sunitas moderados e o Estado judeu contra o extremismo xiita. Palavras do próprio Estado de Israel. Tá? Utilizando essa divisão xiitas-sunitas que existe no mundo islâmico para conseguir cooptar para o seu lado países do mundo islâmico de maioria sunita. Ou seja, usando esse discurso contra o Irã e para formar uma espécie de braço alternativo da OTAN no mundo islâmico.
Lógico que para os Estados Unidos isso também é interessante, porque tem no Irã um inimigo. Só que o problema é, para os Estados Unidos conseguirem se comprometer a fazer aquilo que a Arábia Saudita quer, eles precisam passar por cima de setores políticos e sociais dentro dos Estados Unidos que não gostam nada da ideia de dar aquilo que os sauditas querem. Segundo, até porque os sauditas estão comprando assim vários setores políticos do esporte dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, da Europa também, estão promovendo, compraram quase todo o golfe, né, o esporte, estão avançando sobre esportes mais esportes, estão com um trabalho de influência, soft power enorme também, times europeus. Então há um projeto saudita e muitos setores, logicamente, temem esse avanço saudita aí, né? Que sempre teve uma certa influência nos Estados Unidos. Segundo ponto, os sauditas exigem certas concessões que o governo Biden teme em fazer por causa da opinião pública, né? Não é muito popular ter relações muito estreitas com o governo saudita para certos setores nos Estados Unidos. Continuamos no mesmo assunto, está aí o Benjamin Netanyahu, o Bibi, né, que é o primeiro-ministro israelense, e trago 3 pontos para a discussão. Começo pelas letrinhas azuis. Os sauditas querem desenvolver o seu projeto nuclear próprio, o que sofre resistências dos Estados Unidos, né, que temem esse desenvolvimento nuclear saudita. A Arábia Saudita tem a sua agenda para 2030, que é o desenvolvimento de uma economia moderna, fonte de energia alternativas, modernização da economia saudita. E, logicamente, isso passa por ter um projeto nuclear próprio, que setores temem possa ser voltado para a questão bélica, né? Segundo ponto, Israel sugere uma solução semelhante à da Coreia do Sul para a Arábia Saudita. Por quê? A Coreia tem condições para desenvolver armamento nuclear, porque tem um projeto nuclear, mas não o faz porque tem acordos estabelecidos com os Estados Unidos. E a Coreia do Sul tem um vizinho que tem armamento nuclear, que é a Coreia do Norte, que precisa se armar para manter o seu regime, né? Então, Israel sugere uma saída à la Coreia do Sul, né, para a Arábia Saudita. Terceiro ponto. Mesmo assim, a questão palestina ainda é um entrave para os acordos de Abraão. Por quê? Porque os palestinos, em boa medida muçulmanos, são massacrados pelo Estado de Israel. A mera aderência de um país, eu falo isso desde que a gente começou a falar sobre acordos de Abraão, a mera adesão de um país de maioria islâmica aos acordos de Abraão, sabendo que o Estado de Israel faz com os palestinos, já vai gerar insatisfação na população daquele país que está fazendo acordo, entendeu? E aí chegamos ao momento final do vídeo, né? Que é o momento de passar o chapéu para aqueles que podem apoiar, para aqueles que querem apoiar o canal, apoiem com quanto quiserem, com quanto puderem, é uma ajuda solidária. Apenas os anúncios que aparecem durante os vídeos, aí, né, ao longo dos vídeos, ele não garante a manutenção do canal, porque são uma parte, né, uma parte bem pequena do que o canal precisaria para se manter minimamente. Então os anúncios não dão muita coisa. Se eu fosse depender apenas dos anúncios, certamente eu não faria o trabalho na rede, né? Não teria como me manter e fazer vídeos todos os dias, ter essa dedicação que eu tenho aqui para fazer vídeos de segunda a sexta-feira, todos os dias tem vídeo e vídeos com um monte de assunto. Então isso envolve uma dedicação. De forma que o que mantém o canal mesmo é o apoio individual financeiro de vocês. São pessoas que apoiam de diferentes maneiras. A primeira forma que aparece aí, que eu coloco para vocês, é por boleto bancário ou cartão de crédito, um apoio mensal pela plataforma Apoia-se. Está aí o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, e pode ajudar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Tá? Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Algumas pessoas colocam a chave Pix como o número do telefone, algumas pessoas colocam a chave Pix como o número do CPF, outra colocam o número do CNPJ. Eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o quê? Thiago, que é o meu nome, e vocês podem fazer a doação também no valor que vocês quiserem, já que trata-se de uma doação solidária, uma ajuda solidária. A terceira forma de apoiar é pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube. Tem algumas faixas de valor ali, porque a rede exige que eu coloque faixas de valor, mas que vão do 8 ao 80, e vocês ajudam mensalmente pelo YouTube. São as 3 formas de apoio,
E eu sou imensamente grato a todos que apoiam. E sem o apoio de vocês, esse canal, esse trabalho não existiria. Então, sempre faço questão de agradecer. Dito isso, eu vou parando por aqui e tchau para vocês.